Você já se perguntou como uma simples oração pode desencadear uma verdadeira revolução espiritual em sua vida? Imagine-se embarcando em uma jornada única e reveladora, onde iremos explorar juntos os segredos que fazem da oração uma das mais poderosas ferramentas espirituais já conhecidas. Prepare-se para descobrir aspectos ocultos e significados profundos que transcendem o simples ato de repetir palavras. Neste vídeo, vamos mergulhar nos mistérios do Pai Nosso, uma oração ensinada por Jesus que traz em si verdades transformadoras e oferece recompensas espirituais rápidas e impactantes. Muitos veem o Pai Nosso como uma oração tradicional, mas poucos compreendem a profundidade e o potencial de mudança que ela carrega. Neste momento, vamos além da superficialidade e dos padrões que muitas vezes somos incentivados a seguir. Esta prece milenar contém ensinamentos polêmicos e revelações que desafiam nossa visão de mundo e nos fazem refletir sobre nossa própria relação com o divino. Quando nos debruçamos sobre o Pai Nosso, entramos em contato com crenças fortes e afirmações contraintuitivas que podem nos fazer questionar tudo o que já consideramos saber sobre espiritualidade. Neste encontro, você será convidado a refletir sobre a verdadeira essência da oração e a importância de estabelecer um vínculo íntimo e sincero com Deus. O próprio Jesus, no Sermão da Montanha, nos instrui sobre a maneira correta de orar, nos alertando contra a prática de rezas públicas e vazias que muitos líderes religiosos de sua época faziam apenas para serem admirados pelas multidões. Ele disse: "E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente." Mateus 6:5-6. Este ensinamento nos revela a importância de uma oração sincera, feita no silêncio, em um espaço de recolhimento, longe das distrações e do olhar dos outros. A oração não é um espetáculo, mas um diálogo íntimo com o Criador. Jesus nos ensina que o verdadeiro valor da oração não reside nas palavras elaboradas ou em uma fórmula específica. Ele fala de um coração que se abre diante de Deus, como se estivesse em uma conversa franca e amorosa, sem artifícios, sem máscaras. Ele nos lembra que podemos nos aproximar do Pai como um filho que se aproxima de seu pai, contando-lhe sobre seus sonhos, dores, medos e esperanças. Este é um momento de entrega total, onde não há necessidade de pressa, mas apenas o desejo genuíno de compartilhar a vida. Nos evangelhos, vemos Jesus se retirar frequentemente para lugares solitários para orar. Ao fazer isso, ele nos dá o exemplo de buscar um espaço de quietude e recolhimento para nos conectar com Deus de forma profunda e verdadeira. Este é um tempo para estar a sós, longe dos ruídos e das distrações, um espaço onde podemos ser nós mesmos diante de Deus, com todas as nossas imperfeições e sinceridade. Ele nos ensina que a verdadeira essência da oração é encontrada nesse recolhimento, nesse espaço sagrado de paz, onde experimentamos a presença de Deus de forma tangível e acolhedora. Nesse santuário pessoal, longe dos olhares curiosos, a oração se torna uma experiência de verdadeira intimidade. É nesse espaço que encontramos a força, a orientação e o conforto que precisamos para enfrentar os desafios do dia a dia. Deus, que conhece todas as coisas e que sabe de cada um dos nossos pensamentos e necessidades, deseja ouvir a nossa voz, quer que compartilhemos com Ele tudo aquilo que habita em nosso coração.
Ele nos espera como um pai que conhece as necessidades do filho, mas que também anseia por uma conversa, por um momento de proximidade. Quando o filho compartilha sobre seu dia, seus sonhos e preocupações, ele cria uma conexão com o pai, uma relação de proximidade e afeto. Da mesma forma, nossa relação com Deus é construída na simplicidade e na sinceridade. Não precisamos recorrer a palavras grandiosas ou fórmulas complicadas para nos comunicarmos com Ele. Embora a oração do Pai Nosso nos ofereça um modelo, o que mais importa é a autenticidade e o coração com que nos aproximamos de Deus. Ele anseia pela nossa verdade, pelo nosso ser genuíno, e quando oramos, não estamos informando a Deus sobre algo que Ele desconheça, mas sim fortalecendo o laço que nos une, aprofundando nosso relacionamento com o Criador. A oração move o coração de Deus e carrega o poder de transformar circunstâncias ao nosso redor. Mais do que isso, tem o poder de mudar nossos próprios corações. Quando nos permitimos abrir verdadeiramente diante de Deus, damos espaço para que Ele atue em nossas vidas, nos moldando de acordo com Sua vontade, guiando-nos em um caminho de crescimento na fé e de proximidade com Ele. Ao pronunciarmos as palavras, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, estamos fazendo algo muito maior do que uma simples introdução. Estamos reconhecendo a santidade e a soberania do Deus Todo-Poderoso, expressando reverência e adoração. Essa frase, no início do Pai Nosso, não é apenas um ato formal, mas sim um lembrete profundo de que o nome de Deus é sagrado e digno de todo louvor. Em Êxodo 20, encontramos a advertência de que não devemos tomar o nome do Senhor em vão, pois isso reflete o respeito e a profundidade de nosso relacionamento com Ele. Quando santificamos o seu nome em nossas orações, estamos pedindo que sua presença, seu caráter e seu amor sejam conhecidos, reverenciados e exaltados, não só em nossa vida, mas também em toda a terra. Este pedido implica também um compromisso pessoal, viver de forma a honrar a Deus, refletindo o seu amor, sua graça e sua misericórdia para com todos ao nosso redor. Assim, quando começamos nossas orações com esta petição, estamos direcionando nosso foco do nosso próprio ego e necessidades para o propósito maior de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Ao iniciarmos a oração do Pai Nosso com esta expressão tão profunda e reverente, é como se estivéssemos abrindo as portas de um lugar sagrado, um espaço de comunhão onde nos encontramos com o Pai Celestial. Reconhecemos a Sua Majestade como o Criador do Universo e o Rei dos Reis, mas ao mesmo tempo nos aproximamos dele com o coração de um filho que se vê acolhido em seus braços. A frase, santificado seja o teu nome, carrega em si uma grande seriedade, pois é uma afirmação de que Deus é santo e desejamos que todos venham a reconhecê-lo dessa forma. A Bíblia nos ensina em Êxodo 27 que o nome do Senhor deve ser tratado com o mais alto respeito, pois usá-lo de maneira leviana ou sem o devido cuidado revela o nível de nosso relacionamento com Ele. Se respeitamos e valorizamos o nome de Deus, estamos expressando o quanto prezamos por nossa conexão com Ele. Portanto, ao fazermos essa oração, estamos também nos comprometendo a viver de um modo que reflita ao mundo quem é o Senhor, demonstrando seu amor, sua graça e sua misericórdia em todas as nossas atitudes e escolhas diárias. É como se estivéssemos firmando um pacto naquele momento de oração, declarando que nossa vida será um reflexo do caráter de Deus para aqueles ao nosso redor. Esse entendimento muda tudo, pois altera o foco de nossas petições. Ao invés de começarmos pedindo por algo, iniciamos oferecendo a Deus nossa reverência, nosso respeito e nossa adoração. Antes de qualquer pedido, dizemos a Ele que queremos que seu nome seja exaltado. Essa mudança de foco transforma nossa prática de oração,
nos lembrando que o propósito da comunhão com Deus é muito maior do que a satisfação de nossas necessidades pessoais. A oração se torna, assim, um ato de adoração, um convite a que Deus seja glorificado e reconhecido em todas as partes do nosso ser e da nossa vida. Quando oramos, santificado seja o teu nome, também estamos pedindo a Deus que Ele nos ajude a viver de modo a honrá-lo, a viver de maneira que mostre ao mundo o seu amor e o seu caráter, e que possamos ser seus representantes aqui na terra. E quando vivemos desta forma, estamos dizendo ao mundo que Deus é nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor. Estamos dispostos a permitir que Ele nos molde, nos transforme e nos guie em sua verdade. Cada palavra da oração do Pai Nosso se torna, então, um compromisso com Deus e uma afirmação de quem Ele é para nós. Nome seja glorificado e respeitado em todos os lugares. Quando avançamos para a súplica, venha o teu reino, estamos clamando para que o reinado soberano de Deus se manifeste plenamente aqui na terra, assim como é no céu. Esse pedido é um apelo para que os valores do reino de Deus, como justiça, paz e alegria no Espírito Santo, conforme descrito em Romanos 14, tornem-se visíveis e palpáveis em nossas vidas, em nossas comunidades e em toda a criação. Ao orar para que o reino de Deus venha, assumimos o compromisso de nos tornar agentes ativos de transformação, vivendo de acordo com os princípios desse reino e buscando promover a vontade de Deus em cada área da existência humana. Este pedido também é a expressão de nosso profundo anseio pela realização plena do reino de Deus com a segunda vinda de Cristo, quando todo sofrimento, dor e injustiça serão finalmente eliminados, conforme a promessa encontrada em Apocalipse 21:4. Pedir pelo reino de Deus reflete nossa disposição de submeter nossos próprios reinos pessoais, ambições e agendas à vontade dele para que outras pessoas possam ver e experimentar o reino de Deus através de nossas ações aqui na terra. Reconhecemos o senhorio de Cristo, entendendo que a verdadeira paz, justiça e transformação só podem ser plenamente realizadas sob sua soberania. Quando chegamos a esta parte da oração do Pai Nosso e declaramos, venha o teu reino, não estamos simplesmente pronunciando palavras, mas expressando um desejo sincero e profundo da alma. É um pedido de coração aberto para que o reinado de Deus se manifeste aqui e agora, entre nós, da mesma forma que já é manifesto nos céus. E o que é, afinal, esse reino? Em Romanos 14:17, encontramos uma descrição clara e preciosa. É um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa justiça não é apenas um conceito, mas uma força que corrige o que está errado. A paz é aquela que acalma os corações inquietos, e a alegria é uma satisfação duradoura que vem do Espírito e não depende das circunstâncias ao nosso redor. Ao orarmos para que o reino de Deus venha, nos colocamos à disposição para sermos parte ativa dessa transformação. Imagine viver em um lugar onde o amor, a justiça, a paz e a alegria de Deus são a norma, não a exceção. Ao fazer essa súplica, nos comprometemos a viver conforme os valores desse reino, espalhando amor, praticando a justiça e vivendo em paz com todos que estão ao nosso redor. Esse compromisso vai além de palavras. É um chamado a refletir esses princípios em nossa vida cotidiana, sendo um reflexo vivo do reino de Deus para o mundo. Ao pedirmos que venha o reino de Deus, também expressamos nossa ansiedade e expectativa pelo glorioso retorno de Jesus. Que dia indescritível será! Em Apocalipse 21, lemos sobre o fim de toda dor, sofrimento e injustiça. Tudo isso será removido, e o que restará será um ambiente de paz e alegria eterna, uma união completa com o Senhor. Contudo, enquanto esse dia não chega,
Somos chamados a viver agora como cidadãos desse reino, moldando nossa vida em conformidade com os valores de Deus, mesmo em um mundo que muitas vezes caminha em outra direção. Dizer "venha o teu reino" significa renunciar aos nossos próprios planos, vontades e desejos e entregar tudo nas mãos de Deus, reconhecendo que o plano dele é superior. Estamos então nos rendendo e dizendo: Senhor, mais do que tudo, eu quero que a tua vontade prevaleça na minha vida, na vida da minha família, na minha comunidade e no mundo ao meu redor. Essa oração é um convite para vivermos de maneira contrária aos padrões do mundo, seguindo as diretrizes e valores do reino de Deus. Quando vivemos assim, mostramos pelo exemplo que existe um modo de vida diferente, um caminho que reflete o amor, a justiça e a paz de Jesus. Assim, ao orar "venha o teu reino", nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Deus, pedindo que Ele nos use para manifestar seu amor e bondade ao mundo. Essa súplica é, na verdade, uma entrega de nossa vida como testemunho vivo do reino, para que, através de nós, as pessoas possam ver e experimentar o reinado de Deus aqui na terra. Desejamos que todos ao nosso redor possam sentir a verdadeira paz e alegria que emanam do Senhor e que sua vontade seja realizada, trazendo vida, esperança e transformação para este mundo. Seja realizada na terra assim como é no céu. Com estas palavras, expressamos nossa completa submissão à vontade soberana de Deus para nossas vidas. Não se trata de uma rendição passiva, é um compromisso ativo de alinhar nossos desejos, planos e aspirações com o propósito divino. Reconhecemos que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos e que seus caminhos ultrapassam os nossos, como é dito em Isaías 55, 8, 9. Ao pedir que a vontade de Deus seja feita, declaramos nossa confiança de que o plano dele para nós é bom, agradável e perfeito, conforme descrito em Romanos 12, 2. Este pedido implica uma responsabilidade. Devemos buscar e discernir essa vontade por meio da oração, do estudo da palavra e da comunhão com o Espírito Santo. Essa petição nos desafia a viver de maneira que reflita o céu aqui na terra, demonstrando o amor, a misericórdia e a justiça de Deus em cada ação. Quando dizemos "seja feita a tua vontade", assim na terra como no céu, estamos entregando o controle e confiando inteiramente nas mãos de Deus. Mas essa entrega não é inatividade, é uma escolha deliberada e ativa de seguir o caminho que Deus preparou para nós, com um coração aberto e mãos estendidas. Sabemos que, embora seja difícil às vezes, os caminhos de Deus são superiores aos nossos, e isso nos traz consolo. Pedir que sua vontade seja feita é uma afirmação de confiança no Senhor, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos completamente no momento. Por que então hesitamos em buscar sua vontade, sabendo que ela é boa, agradável e perfeita? Não basta apenas pedir, precisamos buscar, conhecer e compreender a vontade de Deus. Isso envolve a dedicação à oração, ao estudo de sua palavra e ao tempo de qualidade em comunhão com Ele. Dedicar momentos para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos comunicar é um aspecto essencial e desafiador dessa jornada. Imagine viver de tal forma que refletíssemos o céu aqui na terra, sendo um pequeno reflexo do amor e da compaixão divinos em tudo o que fazemos. Isso significa demonstrar o amor, a misericórdia e a justiça de Deus em cada atitude e escolha. É uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma oportunidade incrível de fazer a diferença. Ser luz em meio à escuridão e levar esperança onde ela parece inexistente. Portanto, ao dizer "seja feita a tua vontade", nos comprometemos com essa missão, afirmando a Deus que estamos dispostos a ser parte de seu plano e instrumentos em suas mãos, para que possamos trazer um pouco do céu para a terra.
Quando pedimos, então, o pão nosso de cada dia, também reconhecemos nossa dependência diária do Senhor, que provê tanto nossas necessidades físicas quanto espirituais. Esta súplica é um lembrete humilde de que tudo o que temos vem de Deus, nosso fiel provedor. Esse pedido não se refere apenas ao alimento físico, mas também ao sustento espiritual, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, conforme João 6,51. Pedir nosso sustento diário nos convida a viver em um estado de gratidão e confiança, cientes de que nosso Pai Celestial conhece nossas necessidades antes mesmo de as pronunciarmos, como nos lembra Mateus 6,8. Além disso, essa oração nos desafia a refletir sobre nossa responsabilidade de compartilhar o que recebemos com aqueles ao nosso redor. Pedir pelo pão de cada dia nos leva a considerar o papel que desempenhamos na vida dos outros, ajudando e dividindo aquilo que Deus generosamente nos concede. Não é apenas sobre a satisfação das nossas próprias necessidades, mas sobre uma vida de generosidade, onde reconhecemos que o sustento que nos chega das mãos de Deus pode e deve ser uma fonte de bênção para outras pessoas. Ao pronunciarmos o pedido, "Pão nosso de cada dia nos dá hoje", estamos sendo lembrados de nossa completa dependência de Deus, de que Ele é quem nos sustenta em todos os aspectos, do físico ao espiritual. Deus é aquele que provê, dia após dia, o que precisamos para viver, e a oração por esse sustento é também uma oportunidade de nos entregarmos a Ele com um coração confiante e grato. Compartilhar o que recebemos nos lembra das palavras de Jesus em Mateus 25:35, "Porque tive fome e me destes de comer." Ao orarmos pelo nosso sustento diário, somos convidados a ser instrumentos de provisão na vida de outras pessoas, estendendo a generosidade de Deus a todos ao nosso redor. Essa parte da oração do Pai Nosso é profundamente especial. Quando dizemos "o pão nosso de cada dia nos dá hoje", estamos expressando um reconhecimento sincero de nossa completa dependência de Deus para todas as coisas, desde o alimento que colocamos na mesa até a força para enfrentar o dia e a paz que somente Ele pode nos dar. Esta oração se refere sim ao alimento físico, o arroz, o feijão, o pão que sustenta o nosso corpo, mas também nos remete a uma nutrição que vai além do que alimenta o estômago. Ao falar de pão, estamos falando de uma alimentação para a alma e para o espírito. Em João 6,51, Jesus se refere a si mesmo como o pão vivo que desceu do céu. Este é um alimento que sustenta de maneira única, proporcionando vida verdadeira, vida abundante, uma nutrição que transforma o coração e traz paz ao espírito. Quando pedimos pelo pão nosso de cada dia, estamos também nos lembrando de viver com gratidão, mantendo um coração transbordante de agradecimento por cada detalhe, sabendo que nosso Pai Celestial conhece todas as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos, como nos diz Mateus 6,8. Essa gratidão nos leva a refletir sobre nossa postura diante das bênçãos de Deus, vendo-as não apenas como provisão para nós mesmos, mas também como uma responsabilidade de cuidar dos outros. Pois quando recebemos este pão, seja ele físico ou espiritual, assumimos o compromisso de compartilhar. A passagem de Mateus 25:35, que nos exorta a dar de comer a quem tem fome, revela que assim como Deus cuida de nós, somos chamados a cuidar dos outros. Somos convidados a ser a mão estendida, a ajuda que chega na hora certa. Portanto, pedir pelo pão nosso de cada dia é mais do que uma simples petição. É um compromisso, uma declaração diante de Deus de que, assim como Ele cuida de nós, queremos cuidar dos outros e ser um canal de sua generosidade e bondade neste mundo.
Esse pedido nos chama a viver de maneira que reflete o amor de Deus, mostrando que entendemos sua mensagem e estamos dispostos a aplicá-la em nossa vida diária, servindo ao próximo e estendendo compaixão a quem precisa. Ao pedirmos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, adentramos uma das partes mais profundas e desafiadoras da oração do Pai Nosso. Esta súplica nos conduz ao centro da mensagem do Evangelho, a necessidade de perdão. Ao pedirmos a Deus que nos perdoe, estamos reconhecendo nossa condição de pecadores e nossa constante necessidade de sua graça e misericórdia. Essa petição nos lembra do que é dito em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No entanto, este pedido de perdão vem acompanhado de um desafio inegável, o chamado para perdoar aqueles que nos magoaram. Ao pedirmos que Deus nos perdoe, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam, entendemos que o perdão é um princípio central do reino de Deus. Aqui, o perdão não é apenas um ato divino, mas um mandamento para todos os seguidores de Cristo. O perdão que concedemos reflete o perdão que recebemos de Deus. Ao liberarmos perdão, nos livramos das correntes do ressentimento e da amargura, criando espaço em nossos corações para a paz e a reconciliação. Quando chegamos a essa parte da oração, estamos abrindo mão de nossos julgamentos e de nosso desejo de vingança, entregando tudo nas mãos de Deus, permitindo que Ele nos cure das feridas causadas por ofensas passadas. Ao escolher perdoar, reconhecemos que todos nós precisamos da misericórdia de Deus e que não cabe a nós carregar o peso das ofensas. Jesus nos ensina que o perdão é uma condição necessária para que possamos nos aproximar de Deus com um coração limpo e aberto. Quando perdoamos, estamos dizendo a Deus que compreendemos a magnitude do seu perdão em nossa vida e que queremos, em gratidão, oferecer o mesmo aos outros. Isso não significa que as mágoas sejam esquecidas instantaneamente, mas que confiamos em Deus para nos dar a força necessária para superar o que nos feriu e seguir em paz. Ao prosseguirmos na oração, reconhecemos nossa fragilidade ao pedir: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta súplica revela nossa consciência de que por nós mesmos não conseguimos resistir às tentações que o mundo oferece. Pedimos a Deus que nos dê a força necessária para vencer as tentações, para manter nossos pés no caminho certo e para sermos guiados pelo Espírito Santo em cada escolha. Reconhecemos que as tentações são uma realidade e que precisamos da proteção divina para resistir e para nos livrar do mal que tenta nos afastar de Deus. Ao fazermos essa oração, nos colocamos sob o cuidado do Senhor, confiando que Ele nos guiará, protegerá e nos manterá em segurança. Ao finalizar, proclamamos: porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa declaração, reafirmamos nossa fé e nossa confiança na soberania de Deus. Reconhecemos que todo poder, toda glória e todo domínio pertencem a Ele. Esta é uma exaltação final, um tributo ao nosso Criador, reconhecendo que Ele é a fonte de tudo e que, sem Ele, nada seria possível. Adentrando um terreno sério e profundo, quando dizemos: perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, estamos nos aproximando do cerne da nossa fé, o núcleo do Evangelho. Nesse momento da oração, reconhecemos nossas próprias falhas e a necessidade constante da misericórdia e do perdão de Deus em nossa vida. Em 1 João 1,9, lemos a promessa clara: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Essa é uma promessa poderosa, um convite direto de Deus para nos aproximarmos dele, confiantes de que, ao nos abrirmos, seremos acolhidos com graça e amor. No entanto, há um desafio embutido nessa oração. Assim como pedimos perdão a Deus,
devemos estar igualmente dispostos a perdoar aqueles que nos magoaram. Esse é um dos princípios fundamentais do reino de Deus, mas honestamente é um dos mais difíceis de aplicar. O perdão que estendemos aos outros reflete o perdão que recebemos de Deus, e a nossa disposição de perdoar indica o nível de nossa compreensão do amor e da misericórdia divinos. Quando perdoamos, fazemos uma escolha consciente de não ficarmos aprisionados pelo ressentimento e pela amargura. Pense nisso. Quem realmente sofre quando guardamos rancor? Somos nós mesmos. O ressentimento age como um veneno que envenena apenas o nosso coração, roubando a nossa paz e prejudicando o nosso bem-estar. Mas quando escolhemos perdoar, abrimos a porta de uma cela onde nós mesmos estávamos trancados e damos um passo em direção à liberdade. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu ou concordar com o erro. Perdoar é uma decisão de não permitir que aquilo que nos feriu nos controle, de não permitir que o acontecido defina quem somos. É dizer, eu não vou deixar que isso envenene meu coração, eu escolho viver em paz. Quando fazemos isso, abrimos espaço no coração para Deus agir e para que a paz divina, que excede todo entendimento, tome conta de nós. A partir desse momento, nos reconciliamos não apenas com a pessoa que nos feriu, mas também conosco mesmos e com Deus. É um ato de amor e uma demonstração de nossa fé. Quando dizemos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, estamos nos comprometendo a viver esse perdão, a escolher a liberdade e a paz, ao invés do rancor e da amargura. Nos tornamos, assim, reflexos vivos do amor e do perdão de Deus neste mundo. Esse é o chamado que recebemos. Sermos aqueles que perdoam, aqueles que escolhem viver em paz, em vez de serem dominados pela dor e pelo ressentimento, porque no fim das contas, é isso que nos torna verdadeiros seguidores de Cristo. Logo em seguida, clamamos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa súplica da oração do Pai Nosso revela a nossa vulnerabilidade e a nossa necessidade constante da proteção divina contra as forças que tentam nos desviar do caminho de Deus. Pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação não significa que Ele nos tentará, pois Tiago 1,13 é claro ao afirmar que Deus não tenta ninguém. Ao contrário, estamos reconhecendo que vivemos em um mundo cheio de desafios e escolhas que constantemente testam nossa fé, nossa integridade e nossa obediência. Ao pedir a Deus por livramento do mal, admitimos a realidade de uma batalha espiritual que se desenrola ao nosso redor. Efésios 6,12 descreve essa batalha ao nos lembrar que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Essa oração reflete nossa consciência de que somos frágeis e que precisamos da força e da presença protetora de Deus para nos mantermos firmes. Pedir por essa proteção é um ato de humildade, um reconhecimento de que não podemos enfrentar as tentações e as forças do mal sozinhos, mas sim na dependência da força divina. Essa petição também serve como um lembrete de nossa responsabilidade de vigiar e orar continuamente para não cairmos em tentação, como nos instrui Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos cultivar uma vida de dependência contínua de Deus, buscando sua ajuda e direção diariamente, reconhecendo que sem Ele somos vulneráveis. A tentação é uma realidade que nos confronta, mas, ao pedirmos livramento, nos colocamos sob o escudo protetor de Deus, confiando que Ele nos guiará e preservará. Essa oração também nos lembra da importância de nos prepararmos espiritualmente, de cultivarmos uma vida de oração e de estudo da palavra, e de permanecermos vigilantes em nossa caminhada.
Ela nos chama a uma vida de confiança no poder de Deus e a uma atitude de humildade, onde reconhecemos que, por nós mesmos, somos fracos, mas que com Deus somos fortes. Ao encerrar a oração do Pai Nosso com a frase, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, reafirmamos nossa fé e nossa total confiança na soberania de Deus. Declaramos que todo poder, toda glória e toda honra pertencem a Ele. Ao final desta oração, reconhecemos que tudo o que pedimos, fazemos na dependência de Deus, o Rei dos Reis, que possui domínio sobre todas as coisas. As tentações e desafios deste mundo são reais e podem realmente nos derrubar se não estivermos de mãos dadas com Deus. Em Tiago 1,13, encontramos um esclarecimento vital. Deus não é quem nos tenta. Ele não está contra nós. Pelo contrário, Ele está ao nosso lado, torcendo para que façamos as escolhas certas e sigamos o seu caminho. Isso, porém, não significa que a jornada será fácil ou que não enfrentaremos tentações. Elas surgem de forma intensa, pois vivemos em um mundo repleto de armadilhas que buscam nos desviar do caminho de Deus. Quando pedimos a Ele para não cairmos em tentação, estamos pedindo ajuda para reconhecer esses perigos antes que nos afundemos neles. Além disso, suplicamos por força para resistir, para que possamos evitar trilhar caminhos que, embora pareçam atraentes, na verdade, nos afastam da presença de Deus e da sua vontade para nossas vidas. Efésios 6,12 nos lembra que a batalha que travamos não é contra seres humanos, mas contra forças espirituais invisíveis que buscam nos desestabilizar e nos afastar de Deus. Nesse cenário, necessitamos da proteção divina, algo que apenas Deus pode nos oferecer. É crucial reconhecer a existência do mal no mundo, admitir que estamos envolvidos em uma batalha espiritual e compreender que para permanecermos firmes, precisamos estar ao lado de Deus. Em Mateus 26:41, Jesus nos instrui sobre a forma de agir. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa orientação nos mostra a importância de estarmos em constante estado de alerta e em comunhão com Deus. Vigiar e orar constantemente são as práticas que nos manterão firmes e nos ajudarão a resistir às tentações que surgem em nosso caminho. Concluímos nossa oração com as palavras: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Embora essa parte não esteja presente em alguns manuscritos antigos dos evangelhos, ela ressoa uma verdade bíblica fundamental sobre a soberania e a majestade de Deus. Ao afirmarmos que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus eternamente, colocamos toda a nossa oração sob a perspectiva da grandeza e da autoridade incontestável de Deus. Esse reconhecimento nos ajuda a apresentar nossos pedidos e necessidades de forma que nossa oração sempre o glorifique, reconhecendo sua supremacia sobre todas as coisas. Ao fazer essa afirmação, renovamos nossa fé e confiança, pois sabemos que estamos nos dirigindo a um Deus que não apenas nos ouve, mas que também tem o poder soberano de agir de acordo com sua vontade perfeita. A palavra Amém, de origem hebraica, significa assim seja. Se este conteúdo foi útil para você, peço que apoie o canal se inscrevendo para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e aprofundar nosso entendimento. Agradeço por sua presença e que Deus o abençoe.